Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade da Química para mais um Química em Concursos. Nós estamos resolvendo a prova para professor de Química da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, aplicada em 2014. A parte 1 e a parte 2 já estão aqui no canal, agora a parte 3 com mais 5 novas questões. Vamos lá, a primeira questão de hoje diz que a datação de fósseis que não sejam demasiadamente antigos pode ser feita usando-se a técnica do carbono 14. Nuclídeo cuja meia-vida é cerca de 5.720 anos e apresenta, assim como todos os elementos radioativos, cinética de decomposição de primeira ordem. Um fóssil foi analisado e apresentou uma quantidade de carbono 14 igual a 20% da quantidade total encontrada na matéria viva. A idade do fóssil em anos é aproximadamente igual a, e aqui ele já nos dá a forma integrada da lei de velocidade de primeira ordem. Nós temos aqui a definição de cada termo, ele nos dá a meia-vida em função de k e alguns valores do logaritmo, afinal a gente não pode usar calculadora nessa prova. Muito bem, essa não é uma questão difícil, é uma questão que envolve alguns conceitos de radioatividade, mas na prática é uma questão que envolve cinética química, em especial tempo de meia-vida. Aqui no canal, na série de cinética química, nós temos uma aula exclusiva sobre tempo de meia-vida, eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá. A gente pode escrever pela lei de velocidade que ln da concentração de A é igual a ln de A0 menos kT. E o que a gente pode substituir aqui para achar o T? Nós podemos fazer o seguinte, a concentração inicial seria igual a 100, aqui 100 unidades de elementos radioativos. Aqui nós temos que a concentração final é igual a 20, ou seja, 20% da concentração inicial. Nós podemos jogar então isso nessa expressão e nós teremos ln de 20 igual a ln de 100 menos kT. Antes de resolver isso, eu posso fazer essa substituição pelo seguinte. Aplicando a propriedade do logaritmo, nós podemos pegar o logaritmo e jogar para o primeiro membro. Nós teremos então ln de A menos ln de A0, que é a mesma coisa que ln de A sobre A0. Muito bem, isso daqui, a concentração de A sobre a concentração de A0, é igual a 20%. Então isso aqui seria a mesma coisa que ln de 0,2. Como que eu obtenho ln de 0,2? Se eu coloco aqui que a concentração de A é igual a 20 e a concentração de A0 é igual a 100, eu obtenho o 0,2. Mas vamos lá, vamos resolver por aqui. Ele nos dá o valor de ln de 20, nos dá o valor de ln de 100. Nós podemos escrever que 3, que é igual a ln de 20, é igual a 4,6 menos kT. Eu posso pegar esse 4,6 e jogar para o primeiro membro. Eu terei então 3 menos 4,6, que é a mesma coisa que 1,6 com sinal negativo, igual a menos kT, que é igual a 1,6 igual kT. Eu consigo obter o tempo por aqui, mas para isso eu preciso da constante. Se vocês já estudaram o tempo de meia-vida, vocês devem saber que o tempo de meia-vida para uma reação de primeira ordem, o que nós chamamos de T meio, é igual a ln de 2 dividido pela constante de velocidade da reação. Na verdade, ele já nos dá essa expressão. Se nós olharmos aqui, ele diz que meia-vida, ou seja, tempo de meia-vida, T meio, é igual a 0,693 dividido por K. 0,693 é o ln de 2. Então, a gente pode escrever que K, a constante de velocidade, é igual a ln de 2 dividido pelo tempo de meia-vida, que ele nos dá no texto, 5.720 anos. Isso aqui vai ser igual a 0,693 dividido por 5.720 anos, o que vai nos dar como constante de velocidade 1,2 vezes 10 a menos 4. Nós podemos então pegar esse valor para obter o tempo, na verdade a idade do fóssil. Nesse caso, a gente pode escrever que o tempo, que é a idade do fóssil, é igual a 1,6 dividido pela constante. Nesse caso, 1,2 vezes 10 a menos 4. Isso nos dá um tempo igual a 13.300
13.333 anos. Como ele pede aqui o tempo aproximado, não tem problema. 13.333 anos corresponde aproximadamente a 13.220 anos. Essa diferença no valor da idade do fóssil acaba sendo por conta das aproximações utilizadas ao longo do cálculo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Próxima questão, questão 32. A amônia é um composto extremamente importante, usado, dentre outras aplicações, nas indústrias de fertilizantes. O método Haber-Bosch, desenvolvido no início do século XX, é ainda hoje o mais usado e sintetiza amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio gasosos, segundo a equação. Em pressão e temperatura ambientes, a reação apresenta baixo rendimento, pois atinge rapidamente o equilíbrio. Um modo de otimizá-la, aumentando a produção da amônia, consiste em, como uma questão de princípio de Le Chatelier, nós temos uma reação em equilíbrio, que é exotérmica, que libera calor. Aqui nós temos 4 mols de gases no lado dos reagentes da reação e 2 mols de gases no lado dos produtos. Então, nós podemos utilizar algumas variáveis para forçar o equilíbrio ser deslocado no sentido de formação de mais produtos. Muito bem, adicionar um catalisador não funciona. Isso aqui funciona no processo Haber-Bosch, mas é para a reação começar a ocorrer e chegar logo ao equilíbrio. No equilíbrio, o catalisador não faz diferença. Então, nós vamos variar ou a temperatura ou a pressão. O aumento da pressão vai fazer com que o equilíbrio seja deslocado no sentido da produção do menor número de mols de substâncias gasosas. Nesse caso, será deslocado no sentido dos produtos, porque nós temos apenas 2 mols de amônia. Como eu quero produzir mais amônia, o aumento da pressão nesse caso seria válido. Então, a alternativa correta é a alternativa A. A redução da pressão vai deslocar o equilíbrio na formação de N2H2, nós não queremos isso. O problema é que essa questão é um pouco dúbia, pelo seguinte: a temperatura também influencia. O processo é exotérmico, portanto, ele libera calor. Se nós aumentarmos a temperatura, nós estamos, de certa forma, inserindo mais calor no meio. O sistema, então, para compensar isso, vai acabar sendo deslocado no sentido de formação dos reagentes. Agora, a redução de temperatura vai fazer com que o sistema produza mais calor para manter a temperatura quase constante. Então, a redução de temperatura também favorece a formação de amônia. Então, a princípio, nós poderíamos escolher a alternativa A e a alternativa D. Só que não sei se os avaliadores levaram isso em conta, mas o processo Haber-Bosch ocorre realmente em alta pressão. Ele ocorre a 200 atmosferas, 200 atm, e a temperatura de 450 graus Celsius. Então, não sei se eles estavam cobrando que nós conhecêssemos o processo Haber-Bosch, porque, conhecendo o processo Haber-Bosch, nós sabemos que ele funciona com o aumento da pressão. Então, a alternativa correta é a alternativa A, se nós conhecermos previamente como funciona o processo Haber-Bosch. Se não, poderia tanto ser a alternativa A quanto a alternativa D. É óbvio que, para a reação ocorrer, a redução da temperatura não é válida, mas uma vez atingindo o equilíbrio, a redução da temperatura, nesse caso, por ser uma reação exotérmica, levaria à formação de mais produtos, sim. Só que na prática isso não funciona. O que funciona é o aumento da pressão. Bom, próxima questão, questão 33. Um álcool de fórmula molecular C5H12O possui um carbono assimétrico. Sofre oxidação com clorocromato de piridínio, PCC, formado pela dissolução de óxido de cromo 6 em ácido clorídrico e posterior tratamento com piridina. Um agente oxidante mais seletivo que o permanganato de potássio ou ácido crômico, formado pela dissolução do óxido de cromo 6 em ácido sulfúrico. O nome oficial do produto formado pela reação é... Será que, portanto, é uma reação de química orgânica, uma reação de síntese orgânica? Ele nos diz que nós temos um álcool com 5 carbonos. Entretanto, esse álcool possui um átomo de carbono assimétrico. Então, nós teríamos 2 possibilidades. Uma delas seria essa daqui, 5 átomos de carbono, C5. Aqui nós temos OH, e esse átomo de carbono aqui é um átomo de carbono assimétrico. A outra possibilidade é nós termos esse composto, o álcool estaria aqui, OH nessa posição,
E esse carbono aqui também seria um átomo de carbono assimétrico. Tanto faz as duas. Quando esse primeiro álcool aqui é tratado com PCC, por ser um álcool secundário, o PCC vai oxidá-lo a uma cetona. Então, nós teremos esse produto. Esse daqui é um álcool primário. Então, quando tratado com PCC, ele será convertido em um aldeído. Então, aqui nós teremos o aldeído correspondente. O ruim é que essas duas opções são possíveis. Nós temos aqui o pentan 2-ona, que é esse daqui, e nós temos o 2-metilbutanal, que é esse. Qual é o correto? Eu acho que essa questão ela foi elaborada com uma certa maldade no coração. Porque a chave nesse caso é o seguinte: ele está comparando o PCC com o ácido crômico ou com o permanganato. E ele diz que é um agente oxidante mais seletivo. No caso do álcool secundário, se eu trato ele com PCC ou com ácido crômico ou com permanganato, nós teremos o mesmo produto. Então a gente não vai ver a diferença com esse substrato. Agora, quando eu trato esse segundo álcool com o PCC, eu obtenho um aldeído. Se eu estivesse tratando com permanganato ou com ácido crômico, eu obteria um ácido carboxílico. Então, esse substrato permite a diferenciação entre o PCC e agentes oxidantes mais fortes, como o permanganato ou ácido crômico. Então, essa informação que está meio embutida aqui no enunciado permite que nós escolhamos a alternativa correta como sendo a alternativa E, o 2-metilbutanal. Lembrando que aqui nós temos também um carbono assimétrico, a reação ocorre, porém com esse substrato primário a gente não consegue diferenciar se o agente oxidante é o PCC ou o permanganato ou o ácido crômico. Eu achei muito malvada essa questão, mas vamos lá. Questão 33 já foi, vamos para a questão 34. A questão 34 é muito tranquila. Uma mistura gasosa contendo N2, H2S, CH4 e CO2 foi borbulhada através de dois tubos em sequência, como ilustra a figura a seguir. Então aqui nós temos a entrada do gás, passa pelo tubo 1, borbulha aqui, depois passa a mesma mistura pelo tubo 2, borbulha aqui e depois sai. O tubo 1 continha uma solução aquosa de nitrato de chumbo 2 e o tubo 2 uma solução aquosa de hidróxido de bário. Todo o H2S presente na amostra reagiu no tubo 1. No tubo 1 nós temos chumbo, temos aqui H2S, a reação é entre o sulfeto S2- mais o Pb2+. Nós vamos formar o precipitado PbS, sulfeto de chumbo 2. Então, todo esse enxofre presente no H2S reagiu no tubo 1. O restante passou para o tubo 2 e ele quer saber quais são os precipitados formados. No primeiro tubo, nós já temos o sulfeto de chumbo, não tem outra opção. Então, a gente já corta a alternativa E, que fala do sulfato. Podemos cortar a alternativa A, que também fala do sulfato. E a alternativa C, que fala do sulfito. Ficamos apenas com a alternativa B e D. No outro tubo, passa nitrogênio, que não faz diferença nenhuma, é um gás inerte. Passa CH4, passa o metano, que embora possa reagir com oxigênio ou com haletos, ele não reage com hidróxido de bário. Quem vai reagir, na verdade, é o CO2. E o CO2 reage com o hidróxido de bário, formando carbonato de bário. O CO2 ele tem propriedades de um óxido ácido, formaria ali o ácido carbônico, só que o meio está básico e liberaria carbonato. Então, nós teríamos a formação do BaCO3 no tubo 2. Então, quais são os precipitados formados? Sulfeto de chumbo 2 e carbonato de bário. Alternativa correta, alternativa D. Essa é a questão mais fácil dessa sequência. Vamos então para a última questão de hoje. Questão 35. As estruturas das 3 hidroxianilinas isômeras estão representadas abaixo. Então, nós temos aqui 3 hidroxianilinas e ele nos fornece os valores do pKa dos ácidos conjugados das bases acima. E nós temos os valores. O pKa do ácido conjugado da substância 1 é 4,72, da substância 2, 4,17, da substância 3, 5,47, e ele pede para colocar em ordem crescente de basicidade. Bom, primeiro que essa questão é bem fácil, porque ele já nos dá o valor de pKa. Nós nem precisamos avaliar, por exemplo, a presença do grupo nas posições orto, meta e para, se ele é doador por indução, se ele é retirador de elétrons por indução, se ele é doador por ressonância, se ele é retirador por ressonância. A gente nem precisa avaliar isso.
pela ordem aqui dos pKa's, nós podemos dizer que a substância mais ácida é aquela que possui o menor pKa. Então, o mais ácido de todos é a substância 2 e o menos ácido é o que tem maior pKa, no caso da substância 3. Então, nós podemos dizer que 3 é menor do que 1, que por sua vez é menor do que 2. Então, essa daqui seria a ordem crescente de acidez do ácido conjugado. Levamos em conta aqui que o pKa da substância 3 é o maior e o da substância 2 é o menor. Bom, se nós temos um ácido conjugado forte, é porque associado a ele nós temos uma base fraca. Então, esse ácido aqui, que é o ácido mais fraco, está associado, na verdade, a uma base mais forte. Então, qual é a base mais forte de todas? A base mais forte de todas é aquela cujo ácido conjugado é o mais fraco. Então, é a anilina 3. Essa daqui seria, portanto, a base mais forte. Por outro lado, quem é a base mais fraca? A base mais fraca é aquela que tem o ácido conjugado mais forte. O ácido conjugado mais forte é o 2. Então, a base, a anilina associada a ele, é a base mais fraca. Então, o 2 fica aqui na ponta e no meio nós temos a substância 1. Essa, portanto, seria a ordem. 2 menor do que 1, menor do que 3. A alternativa correta, a alternativa D. Se nós olharmos aqui, faz sentido. A 2, nós temos essa anilina. Esse OH ele é um grupo puxador por efeito indutivo. Na posição meta, ele não faz ressonância para dentro do anel. Então, aqui nós temos a anilina tendo densidade eletrônica retirada por esse OH via efeito indutivo. Como estamos falando do ácido conjugado, como está perdendo densidade eletrônica, o ácido conjugado vai ser um ácido mais forte. O hidrogênio vai estar mais livre. A base mais forte é a base 3. Bom, esse OH está na posição para, ele doa densidade eletrônica via efeito indutivo, o que possibilita aumento de densidade eletrônica em cima da anilina, em cima do sítio ativo, acaba sendo uma base mais forte, ela retém mais fortemente quando nós analisamos o ácido conjugado. A substância 1 fica no meio termo. Nós temos o grupo OH, que está na posição orto, e, portanto, doa densidade eletrônica para o anel também, só que ele está muito próximo da anilina, então tem aqui efeito estérico nesse caso. Nós temos a possibilidade de ligação de hidrogênio intramolecular, e isso acaba interferindo nos efeitos de acidez e basicidade. Mas é uma questão fácil, e muito mais fácil, porque ele nos fornece o valor do pKa. Bom, pessoal, por hoje foram essas 5 questões, que foram as mais fáceis até o momento. Na próxima aula nós teremos a parte 4, e como sempre, se você estiver se preparando para um concurso e está com dúvida sobre um determinado assunto, quer se preparar, quer tirar uma boa nota, quer conseguir uma boa colocação, vocês podem contratar uma aula particular comigo aqui na Universidade da Química, na sua casa mesmo, via Skype, ou adquirir uma assinatura do curso de Química Geral da Universidade da Química, um curso bem completo, pode ajudar muito a você alavancar seus resultados. Bom, no mais, se gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe em suas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e até a próxima do Universidade da Química.